E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo. Antes, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu meu primeiro vídeo, que foram exatamente 12 pessoas. Houve outras que comentaram também, agradeço imensamente. Já marquei muitas dessas dicas pra gente poder estar seguindo. E hoje eu queria estar falando aí uma continuidade das demais funções que a gente tem, né? Eu falei bastante da cabana abandonada no vídeo passado. Também graças a um dos nossos inscritos que comentou, eu percebi que a sede e a fome, elas iam aumentando para mais. Eu ainda não corrigi isso, mas já vou corrigir. E pronto, hoje a gente vai falar dos próximos itens que a gente tem. Eu falei bastante da cabana abandonada. Hoje eu queria falar um pouco do Riacho Estreito, que também seria uma carta de eventos, né? Outra coisa que eu queria dizer é esse perigo 5, perigo 4 e local aqui. Eu acredito que são coisas que eu não vou deixar no jogo. Também essas forças e tudo mais aqui, que isso aqui eu só coloquei só pra debug mesmo. Acredito que até isso, eu não sei se eu vou manter no projeto final. O que eu penso em manter até o projeto final seria esse C, né? Que é apertar C para abrir o corpo, pra saber como que funciona. Eu não sei se vocês conhecem, mas no estilo do Project Zomboid, que tem aquele estilinho de corpo um pouco diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Assim, né, no projeto Zomboid, que aparece todas as informações do corpo, mas eu acho que ficaria, ou seria até algo mais pra frente. Por agora, acho que ainda é muito cedo pra pensar nisso. Enfim, foi isso que eu havia pensado. Eu também tenho já a minha bolsa, que seria o inventário, né? Ainda não tenho muitos itens, mas enfim, pessoal. No momento eu ainda não quero mostrar isso pra vocês, que ainda não tá 100% completo e tenho alguns pequenos bugs ainda pra resolver. Por hoje eu queria falar inicialmente aqui do Riacho Estreito. Esse riacho, eu pensei em colocar ele mais nos biomas da floresta mesmo. Pensei também em fazer algumas variáveis dele em outros tipos de bioma, tipo um riacho estreito ou uma poça, coisas do tipo que envolva água. Quer ver? Eu vou entrar aqui nele para vocês verem. Inclusive, quando a gente clica, né, já aparece aqui chegar perto da água, observar as margens e seguir sem parar. Uma coisa que um dos nossos inscritos havia falado era exatamente sobre essa questão de gasto, né? Eu também estava reparando que eu acho que se 1 hora, 4 de energia ainda consigo manter, 5, 4, 4. Mas esse gasto de 1 hora para fazer coisas, eu acho que eu passei um pouco da mão e vou tentar colocar 15 minutos. No momento ainda, coisa de 15, 20 minutos. É que no momento eu ainda não fracionei esse horário aqui nos meus códigos. Eu fiz apenas o gasto de 1, mais 1, mais 1, mais 1, mas não deixei esse número quebrado, então eu preciso alterar isso ainda nos códigos. Mas enfim, isso é pra gente resolver em outra hora. Então vamos lá. A gente pode chegar perto da água, observar as margens ou seguir sem parar. E a gente segue por outra direção. Por enquanto eu quero chegar perto da água. Você se aproxima do riacho e sente a umidade subir pelas botas. A água oferece alívio, mas também deixa rastros. Bom, aqui no riacho, assim como no evento da cabana abandonada, a gente vai ter a opção de beber água, lavar o rosto, lavar feridas, procurar peixe, seguir correnteza, descansar perto da água ou ir embora. No momento todas essas funções funcionam, mas ainda não tem grande efeito na jogabilidade. O jogo tá bem cru ainda, pessoal, então tem muita coisa ainda pra fazer. Isso é só pra gente ter uma noção do que vem pela frente. Enfim, a gente pode beber água. Você bebe com cuidado e percebe pegadas pequenas na lama, seguindo contra a correnteza. Eu posso lavar o rosto, a água fria corta a tontura, quando você levanta a cabeça, escuta um estalo seco do outro lado do riacho. Também podemos lavar os ferimentos, você se lava sem ter muito o que limpar. Isso eu coloquei para quando tem ferimento. No caso, nosso personagem ainda não tem nenhum ferimento, então praticamente ele só lavou o corpo. Eu coloquei essa opção de procurar por peixes. Peixe nenhum, mas algo prende no seu dedo. Um anzol torto esquecido entre as pedras. Eu pensei em algumas opções mais pra frente de poder pegar esses itens e justamente ir colocando aqui. O anzol torto, assim como eu tinha dito já sobre o pano rasgado, sobre a erva amarga, são itens que já dá pra pegar, mas, deixa eu mostrar aqui, ainda não tem funções. Ainda não preparei nada pra eles, tá bem, pessoal? Bom, a gente tem ainda seguir correnteza, descansar perto da água. Descansar a gente vai funcionar da mesma forma aqui na cabana. O som da água cobre parte do medo, você respira melhor, pelo menos por enquanto.
Se a gente fizer de novo, a mesma coisa sobre a cabana. Isso força a gente ter que tomar uma decisão logo. O descanso ajuda, mas ficar parado perto da água faz seus sons viajarem longe. Algo pode ter escutado. E assim vai indo, pra dar aquele personagem dar aquela agilizada e não ficar ali enrolando. E temos a opção também de seguir correnteza, que isso inicia, em alguns casos, um outro evento dentro do evento. Seguindo correnteza, você encontra marcas de botas velhas cruzando o riacho. Alguém usa esse caminho quando quer subir rápido. Futuramente eu vou incorporar mais esses eventos, deixar eles mais aleatórios e alguns funcionais, outros só informação mesmo. Falando sobre isso também, só aproveitando que apareceu, eu coloquei já tinha, né, um sistema de clima. Não tá ainda perfeito, mas já dá pra ver que ele funciona. Já altera entre nublado, chuvoso, seco e assim em diante. Depois a gente tem a opção também de ir embora. Você deixa o riacho com a sensação de ter ficado tempo demais exposto ao som da água. E assim o jogo continua seguindo, pessoal. Por enquanto, esses dois são os que mais tem opções. Eu imagino que, por enquanto, eu devo ter por volta de 6 ou 7 cartas. Ainda é pouco, 6 ou 7 cartas, ainda é muito pouco. Eu pretendo chegar aí por volta das 80, 100, pra gente ter uma demonstração, né? Pra gente poder fazer só o nosso protótipo por volta de umas 50, 60 cartas. E por enquanto eu pretendo tentar manter 2 biomas. Por enquanto eu acredito que um bioma só já dá pra trabalhar bastante pra gente ter a noção de até onde o jogo pode chegar. Não é fácil, não tem sido fácil esses últimos dias. É difícil de ter ideias boas. Inclusive, eu já cheguei naquele ponto que a mente já tá naquele ruído branco. Praticamente, já não consigo pensar em mais nada. Mas devagarzinho a gente vai indo. Eu também já tinha falado... Inclusive, eu tinha falado no short sobre essas cartas. Claro que no short a gente vai ter um videozinho lá mais explicativo, que dê pra entender melhor como possivelmente seriam as cartas. Mas lá deu pra ter uma noção. Aqui também daria pra ter uma noção de como é. Essas pessoas ao longe, ao clicar, é como se a gente observasse pessoas longe. Outra coisa que eu queria dizer, essas fontes ainda não estão perfeitamente alinhadas aqui. Por quê? Eu não penso... Primeiro que isso é só um placeholder, é só um quadrado aqui que tá aqui só pra funcionar, pra gente ver a interação. E segundo que eu ainda não sei exatamente como eu pretendo fazer a imagem dessas opções, como elas vão ficar, se vai realmente ser uma coisa mais retangular, se vai ser uma coisa mais redondinha, ou se realmente só vai ter as escritas. Eu ainda não pensei nessa parte, então ignorem esse desalinhamento da fonte, que isso é mais só pra gente ter uma noção. Então, pessoas ao longe, observar de longe, aproximar com as mãos visíveis, dar a volta sem fazer barulho. Começando com observar de longe, a gente observa, né? Um deles carrega uma lâmina. Eles parecem cansados, mas atentos. E isso a gente começa uma segunda fase desse evento. Esperar escondido. Eles parecem parados em volta de algo no chão. Esperar pode revelar intenções, mas o dia continua andando. Algo no chão. Sua observação sugere que há uma pessoa ferida ou um pacote entre eles. Ainda não dá para ter certeza. Brilho de metal. Um reflexo curto denuncia uma lâmina. Se forem hostis, aproximar-se em plano pode acabar mal. Essas opções vão me dar acesso a outras opções. Por exemplo, esperar escondido. Esperar eles irem embora, contornar pela mata e chamar de longe. Algo no chão. Chegar mais perto, distrair com barulhos ou abandonar a cena. Brilho de metal. Seguir rastros depois. Passar despercebido ou sair com as mãos visíveis. Alguns eventos desse você não vai ter todas essas opções. Inclusive, essa força, agilidade, percepção, furtividade, conhecimento vai interferir nisso. Pode ser que ao clicar anteriormente... Deixa eu só voltar para vocês verem. Por enquanto eu tenho uma opção aqui que se eu aperto R, praticamente ele reinicia o jogo, né? Que é só para uma opção de debug. E as cartas ainda aparecem aleatoriamente. Então, sempre que eu apertar R, vai mudando, porque elas iniciam aleatoriamente. E para ajudar, aqui, apareceu. Vamos supor que eu clique em observar de longe. Pode ser que, dependendo se eu tiver uma furtividade baixa, ou o meu personagem estiver cansado, ao clicar aqui, eu vou ser notado e eles vão descobrir minha posição. Aí vai depender se são pessoas boas ou pessoas ruins.
Isso vai depender da gameplay. Isso também, como todo roguelike, né? Praticamente um jogo de sorte. Aproximar com as mãos visíveis também pode ter outros tipos de interação, e dar a volta sem fazer barulho também pode ter outras observações, tipo, você tenta dar a volta, mas pisa num galho e faz barulho, coisas do tipo. Ainda tá bem cru o jogo, né, pessoal? Mas já dá pra ter uma noção mais ou menos pra onde a gente tá caminhando. Deixa eu voltar aqui pra aquela opção. Então vamos esperar escondido, esperar eles irem embora. A tentativa tomou 2 horas e cobrou do corpo. Braço esquerdo dolorido. Você precisa continuar com mais cuidado. Frio cortante. São 10 horas da manhã e isso seria um dos climas de biomas também que apareceria. Enfim, pessoal, por enquanto são esses. Eu tenho outros itens aqui, mas já não tem tanta... por enquanto ainda não tem uma interação tão grande assim como esses eventos. Isso são cartas básicas. Eu pensei em manter cartas básicas, cartas medianas e por aí vai. Por enquanto eu não sei qual é a probabilidade desses eventos. Eu não sei como eu vou fazer para manter a probabilidade desses eventos maiores, né? Mas por enquanto eu pretendo manter essas e mais algumas que eu vou criar. Até a gente chegar no total de 50 cartas total. Vou tentar manter pelo menos um 20% de evento. Algumas outras cartas para vasculhar lugares, procurar alimento e essas coisas. Outra coisa também que eu queria dizer, antes que eu encerre o vídeo, porque o vídeo já tá ficando longo. Quando a nossa energia vai caindo, eu vou tentar diminuir a energia aqui pra gente conseguir ver isso com mais clareza. Pronto, pessoal. Como nossa energia reduziu bastante, já começaria a aparecer opções em que o personagem estaria cansado. Essa seria uma carta delas. Clareira silenciosa. Isso porque a gente tá no bioma da floresta, então possivelmente aparecer essa carta. Eu vou clicar, descansar um pouco, mais 24 de energia, dormir até o próximo período, 4 horas, mais 55 de energia, ou forçar caminhada, 1 hora, e pronto, a gente teria um gasto de energia. Essa opção eu coloquei só para poder fazer os testes, e também tem uma opção, eu ainda não havia pensado certinho o exato porquê da gente forçar a caminhada, sendo que seria só clicar em outra carta. Mas enfim, já deu pra ter essa noção. Deixa eu descansar aqui, dormir até o próximo período. Você dorme mal, acorda dolorido, mas recupera energia suficiente para continuar. Nisso, as horas passam e possivelmente o dia chega mais próximo de se encerrar. Bom, então por hoje é isso, pessoal. Vou estar trazendo mais novidades na próxima, agora que eu já consegui demonstrar a maioria das cartas, e espero que vocês tenham conseguido ter uma compreensão mínima, pelo menos, de como vai funcionar o jogo e tudo mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o projeto, deixa aí nos comentários, que eu vou estar respondendo todo mundo, e assim a gente pode construir uma comunidade desse jogo, que seria o meu projeto inicial, né? Que é um jogo para evoluir junto com a comunidade. Acho que esse é o melhor caminho para um desenvolvedor nos dias de hoje. Ter uma comunidade presente que entenda e que acompanhe o jogo desde o nascimento, né? Bom, por hoje é isso, pessoal. Brigadão. Tchau, tchau.